Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Tem dia de ser amassado e tem dia de amassar. É assim que é definida a Lever Cup de Carlos Alcaraz, né? Porque se ontem, surpreendentemente, Taylor Fritz teve uma atuação absolutamente fantástica e venceu o espanhol no surpreendente 6-3, 6-2, hoje é a vez do Alcaraz ir lá e surrar o Francisco Cerúndolo, tentar extravasar toda a frustração dele da atuação de ontem e conseguir vencer o tenista argentino por 6-2, 6-1 e manter o time Europa vivo. Agora, né, o problema é esse, né, o time Europa vai depender do Alexander Zverev ganhar do Fritz. Algo que não acontece há tempo, né? Lembra do Mussum? Faz tempo, né? 5 jogos seguidos do Fritz ganhando do Zverev. Se a gente julgar pelas atuações de ontem, né? Meio difícil acreditar que o Zverev ganhe. Mas a questão é, cada jogo é sua história, vamos ver o que acontece. Mas, de qualquer maneira, o jogo de hoje tem uma disparidade tão grande, né, de um pro o que aconteceu ontem, né? E muitas vezes perguntar o que aconteceu, né? Tipo, por que o Alcaraz hoje dá esse baile em cima do Cerúndolo e contra o Fritz aconteceu o que aconteceu, ele levou um 6-3, 6-2. Isso tem a ver muito com uma questão assim, primeiro aqui, o Cerúndolo não é o melhor jogador de quadradura, por mais que ele tenha um grande forehand, ele tenha um backhand que sustente bem as trocas dele, ok, o Cerúndolo tem isso, mas para enfrentar o Rooney deu conta, ele conseguiu levar. Para enfrentar o Alcaraz, aí não, né? Porque assim, qual que é a diferença? Vamos comparar Cerúndolo e Fritz aqui, né? Tipo, o Alcaraz a gente já sabe muito, mas o forehand do Cerúndolo, ele consegue bater de frente com o do Fritz? Eu acho que ele tem mais precisão, ele bate melhor no movimento, mas definição, o Fritz tem mais, né? Vocês já olham isso, né? O peso de bola do forehand do Fritz é muito maior do que o do Cerúndolo. Isso faz o quê? Com que o Alcaraz precise gerar mais potência do golpe dele, né? Para fazer a bola ir para outro lado e para conseguir gerar velocidade para o golpe dele. Não consegue explorar a velocidade do golpe do adversário desse jeito, né? E o Cerúndolo ele não consegue jogar tanto peso na bola, né? E aí a gente coloca outra coisa, o backhand. O backhand do Cerúndolo, a gente vê, ele não consegue sustentar a pancadaria o tempo todo. Uma hora o Alcaraz joga uma pancada no backhand, que o Cerúndolo não vê outra opção a jogar o slice. E na hora que ele joga o slice, ele fica na defensiva, o Alcaraz toma a ofensividade do ponto e aí não perde mais isso, né? E aí, o Fritz ontem, ele aguentou toda a pancadaria de backhand até um ponto que o Alcaraz não conseguia sustentar e tentava fugir disso. Ia pra curta, tentava mudar de direção. Só que se ele não fizesse uma boa mudança de direção, né? Aí o que acontecia? Ele tava indo pro forehand do Fritz. E aí, com o peso de bola do Fritz, ele não tava conseguindo acelerar o backhand. Então, ele ia pra paralela, o Fritz ia pro forehand e aí é o Fritz que machucava. É a maneira do jogo, um encaixe diferente. E mais do que tudo, aí eu acho que o detalhe mais crucial do jogo: o saque. É uma disparidade imensa. Eu já falei isso várias vezes. O Cerúndolo não saca bem. Alguns jogos você não vai perceber tanto isso porque é demérito de um adversário como o caso do Rooney em explorar isso, né? Até certo ponto ele explora. Mas ele não tem a mesma efetividade de um Alcaraz, né? E o Cerúndolo sente, né, esse peso do confronto, né? Ele tá enfrentando o Alcaraz, é muito agressivo nas devoluções, e o jogo de fundo de quadra machuca. Então, o Cerúndolo hoje não teve peso de bola para conseguir machucar o Alcaraz e o saque dele não resolvia nada. E aí ficou isso, né? Tipo, o cara ficou sem resposta e ele não conseguia fugir pro forehand a tempo, que é onde ele machuca mais. E o Alcaraz deu um banho tático nele. Mas aí que a gente fala, né? Muita gente trata o Fritz como se fosse lá um idiota, etc., que não tem condição de vencer esses caras. Eu acho o negócio até desrespeitoso, né? Porque você olha na balança aí, olha o que o Fritz conseguiu fazer contra o Alcaraz em Wimbledon, é o que ele faz ontem e compara com o que a gente vê com o Cerúndolo hoje. O Cerúndolo não é um tenista ruim, se não me engano é o top 20, né? Mas olha o que aconteceu hoje, o encaixe de jogo não beneficia. Talvez numa partida no Saibro, esse jogo seria um pouco mais equilibrado, né? Acho que tenho certeza que seria, né? Mas uma quadradura lenta é um encaixe ingrato, muito ingrato para o Francisco Cerúndolo, e o Alcaraz sobra, né? E é uma atuação maravilhosa por parte do espanhol. E assim, pode ter perdido antes pro Fritz, né? Foi realmente o um jogo que chocou todo mundo, mas faz parte, né? Você não vai ganhar todos. O próprio Alcaraz fala isso na coletiva, né? Tipo, que ele não espera ganhar todos os jogos, né? E a questão é,
Ele não deu jeito ontem, né? Mas hoje o outro oponente, e aí foi melhor. E aí fica aquela dúvida, né? Antes de falar do último jogo aqui, será que isso não tem nada a ver com ser brasileiro, né? Não era uma opção melhor ter escolhido o João Fonseca para esse jogo? Porque assim, eu acho sensato por parte do Agassi ter escolhido o Deminauer contra o Menzik. Acho que foi uma escolha inteligente. Até porque assim, o saque do Menzik pra mim ia machucar muito o Cerúndulo. Eu acho que o Deminauer sustenta melhor a pancadaria. De uma maneira, o Deminauer seria um tenista melhor para enfrentar o Alcaraz, eu acho, né? Eu acho que a variação, a capacidade defensiva dele, ele aguenta mais, né? Mas a questão o Deminauer vai escolher a ótima para enfrentar o Menzik, ganhou o jogo dele. Esse jogo não seria melhor o João Fonseca? Eu vou falar aqui, seria. Pelas características, né? O Fonseca tem mais capacidade de aceleração no saque, e ele tem um forehand e um backhand que machuca mais. Eu acho que assim, essa foi uma. Talvez o Agassi jogou seguro, entende? O capitão escolhe os jogos, né? Tipo assim, cada dia um time escolhe os jogadores e aí o capitão de uma equipe vai lá e escolhe, entende? Né? Mas a questão hoje era um jogo talvez de arriscar um pouquinho mais, né? Eu acho que olhando pelo que ele fez contra o Rune, o Agassi falou, pelo ranking, pela experiência, ele escolheu o cara. Mas, e também pelo que aconteceu com o Alcaraz ontem, né? Mas, assim, esse jogo, pelo encaixe, não era uma boa ideia, né? E olha, foi cruel com o Cerúndulo. Pra mim, assim, o João Fonseca, pra mim, não ganharia do Alcaraz. Eu não acho que também chegue a esse ponto. Até porque, assim, o Fritz, o Fonseca pode se tornar um tenista melhor que o Fritz, tem um potencial mais alto, mas hoje não tem comparação top 5 com o que o João é aos 19. Mas pelas características, o João tem mais poder de fogo. Ele tem mais capacidade de machucar o Alcaraz. E nessa quadra lenta, eu acho que, especialmente até se tratando de um Alcaraz que joga com mais giro, era um encaixe bacana, né? Eu acho que valeria, só pra, até pra curiosidade de matar, assim, a curiosidade de ver esse jogo, mas escolheu o Cerúndulo e deu no que deu. Agora é Zverev e Fritz. Se o Zverev jogar na mesma pasmaceira de ontem, vai apanhar. Vai precisar acelerar, vai precisar sacar muito. Falou que era lesão, falou que era economia, a inflação que causou a derrota pro Deminauer, minimizou o mérito do australiano. E aí é aquele negócio, né? E isso aí, o Zverev é super campeão. Arrumar desculpa pra um jogo como aconteceu ontem. Só dar o crédito pro cara, né? Dói tanto assim, né? Tipo, não é como se o Zverev ganhasse todos os títulos e aí perdeu uma e tem que fazer um monólogo pra explicar porque perdeu, né? Mas a questão vai ter que jogar muito mais se quiser enfrentar um cara que saca muito bem e que os golpes já deixaram muito claro, machucam o Zverev. O Zverev vai ter que tirar aí da cartola, principalmente com forehand, porque assim, no US Open eu falo aqui, foi embaraçoso a atuação dele contra o Aliassime, não que ele tenha feito uma atuação tenebrosa, mas a maneira que ele foi trucidado no forehand pelo Aliassime foi um negócio embaraçoso. Ele só ter conseguido 3 winners em 4 sets. 3 winners de forehand em 4 sets, né? O Aliassime é um tenista de características distintas, né? E não é um Fritz, mas assim, eu não acho que vai se repetir nesse contexto. Mas, vamos ser justos, né? Esse jogo aqui é bem complicado pro Zverev pelo encaixe de jogo, que claramente não é um dos melhores. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.